O tempo passa e a história se repete. As pessoas nascem, vivem e morrem. Geração após geração, a vida segue seu curso e a morte parece ser sempre o ponto final. Mas no meio dessa lista de nomes e anos vividos, algo diferente acontece. Um homem quebra o padrão. Ele não morre, ele é levado por Deus. O que isso significa? O que essa linhagem antiga está tentando nos mostrar? Dentro de uma antiga genealogia em Gênesis, esconde-se uma mensagem poderosa de esperança e redenção. Descubra agora o plano de Deus para a humanidade e para você. Gênesis 5. Este é o livro da genealogia de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Criou-os homem e mulher e os abençoou. E lhes deu o nome de humanidade no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou a Sete, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou a Enos, Sete viveu 807 anos e teve outros filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou a Cainã, Enos viveu 815 anos e teve outros filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Malaleel. Depois que gerou a Malaleel, Cainã viveu 840 anos e teve outros filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malaleel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou a Jared, Malaleel viveu 830 anos e teve outros filhos e filhas. Todos os dias de Malaleel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou a Enoque, Jared viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou a Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e teve outros filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou a Lameque, Matusalém viveu 782 anos e teve outros filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e lhe deu o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, Lameque viveu 595 anos e teve outros filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Quando Noé completou 500 anos de idade, gerou Sem, Cã e Jafé. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. Gênesis 5, embora muitas vezes pareça apenas uma genealogia, nos revela muito sobre a história redentora e a fidelidade de Deus. O capítulo começa com uma lembrança importante. O ser humano foi criado à imagem de Deus. Mesmo depois do pecado de Adão e da queda da humanidade, essa imagem permanece, ainda que manchada. A declaração de que Deus os fez à sua imagem é fundamental, pois reafirma a dignidade de cada ser humano. A imagem de Deus nos homens e mulheres indica um propósito especial, um convite para refletir o caráter de Deus. No entanto, a repetição da morte em cada geração é um lembrete gritante de que, por causa da desobediência de Adão, essa imagem foi distorcida e a morte se tornou inevitável.
O texto descreve os descendentes de Adão até Noé, mostrando o desenvolvimento da humanidade e a continuidade da promessa divina. A linha de descendência, que vem através de Sete, substituto de Abel que foi morto, carrega a promessa da redenção. Gênesis 5 nos apresenta uma humanidade que, apesar de viver em um mundo caído, ainda é objeto do amor e dos planos de Deus. Cada geração segue o padrão de Adão: vive, gera filhos e morre. Esse padrão repetitivo de vida e morte destaca a realidade da condição humana sob o pecado. A morte física e espiritual é uma consequência do pecado, e Gênesis 5 não nos permite esquecer essa realidade. No entanto, a história de Enoque traz uma esperança incomum. Enoque andou com Deus e sua vida não terminou com a frase "e morreu", como os outros. Em vez disso, lemos que Deus o tomou para si. Este detalhe é profundamente significativo. O andar com Deus de Enoque nos lembra que, mesmo em um mundo onde a morte é uma constante, existe uma possibilidade de comunhão íntima com Deus. Enoque representa a promessa de que Deus busca restaurar essa comunhão perdida. Sua experiência antecipa o que será possível em Cristo: vencer a morte e ter a vida eterna. A vida e o arrebatamento de Enoque destacam que Deus, desde o início, já estava trabalhando em sua obra redentora, preservando e cuidando daqueles que o seguem. Ele nos mostra que existe um caminho de esperança, onde o relacionamento com Deus pode transcender a morte. Finalmente, Noé aparece como uma figura de consolo. Lameque, seu pai, ao dar-lhe o nome, profetiza que Noé traria descanso e alívio para a humanidade cansada por causa da maldição sobre a terra. Gênesis 5 termina apontando para Noé, que mais tarde se tornará o instrumento de Deus para salvar a humanidade e preparar uma nova fase na história. Noé, cuja vida aponta para o juízo e para a graça de Deus, simboliza tanto a seriedade com que Deus vê o pecado quanto a profundidade de sua misericórdia. Deus está comprometido com sua criação e com a restauração de sua imagem em nós. E Noé é um lembrete de que Deus não esquece de seus filhos, mesmo em tempos de juízo. Assim, Gênesis 5 não é apenas uma genealogia, é um registro da fidelidade de Deus e de seu plano redentor. Ele nos mostra que Deus, mesmo após a queda, preserva uma linha piedosa e, por meio dela, promete um Redentor que vencerá a morte e restaurará sua criação. Cada nome, cada vida e cada morte registrada neste capítulo serve como um lembrete da condição humana, da gravidade do pecado e do amor de Deus que continua nos guiando ao longo de sua história redentora. Noé, Sete, Enoque e outros são testemunhas dessa esperança que culminará em Cristo, o Redentor prometido que trará a verdadeira vida e paz. Agora, vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. Gênesis 5 nos confronta com a realidade da vida humana sob o peso do pecado e da morte. A cada geração, vemos homens criados à imagem de Deus, mas marcados pela inevitabilidade da morte. Esse é o custo do pecado de Adão, e a repetição dessa condição em cada geração nos lembra de que a consequência do pecado é universal e inevitável. Contudo, ao olhar para esse capítulo, somos levados a refletir sobre o sacrifício necessário para reverter essa situação. Vemos aqui uma linhagem preservada por Deus, uma linha que aponta para a redenção futura. Deus, em sua graça, não abandonou sua criação ao caos do pecado e da morte. Ele já preparava um caminho de salvação. Em Enoque, observamos a possibilidade de uma comunhão restaurada com Deus. Enoque andou com Deus e foi poupado da morte física, sendo levado diretamente para junto do Senhor. Sua vida é uma prefiguração daquilo que é possível em Cristo. Uma comunhão tão íntima que até a morte, em última análise, não é o fim. A vida e a ascensão de Enoque refletem a promessa de que o Senhor deseja nos chamar de volta à sua presença, de onde fomos expulsos por causa do pecado. Mas essa volta à presença de Deus, essa vitória sobre a morte,
exige um sacrifício, um pagamento pelo pecado. Enoque é um sinal de esperança, mas também um lembrete de que a vida eterna exige uma reconciliação com o Deus Santo, algo que somente o sacrifício perfeito de Deus poderia realizar. Quando Lameque dá a Noé um nome que significa descanso ou consolo, ele fala de uma necessidade profunda que reside em todo o coração humano. Precisamos de consolo e descanso em meio à luta contra o pecado e as dificuldades da vida em uma terra amaldiçoada. A promessa de descanso em Noé aponta para um descanso maior, um alívio que só pode vir de Deus, que enviaria um Salvador para tomar sobre si o fardo da nossa culpa. A promessa de alívio que Lameque vislumbra em Noé ecoa na promessa que Deus realiza em Cristo. Jesus é o verdadeiro consolo de nossas almas, aquele que carregaria a maldição sobre si e abriria o caminho para a restauração da paz entre Deus e a humanidade. Ao observarmos o curso dessa genealogia, percebemos a fidelidade de Deus em preservar um povo para si, um povo por meio do qual ele traria salvação. Esse capítulo mostra que, embora todos enfrentassem a morte, Deus preservou a linhagem que culminaria em Cristo. E ao fazer isso, ele nos lembra que, para que a humanidade pudesse encontrar vida, seria necessário um sacrifício perfeito, alguém que vivesse sem pecado e morresse em lugar dos culpados. A genealogia de Adão até Noé, e mais tarde até Cristo, mostra que Deus, em sua soberania e amor, estava preparando o sacrifício definitivo, o único que poderia nos reconciliar com Ele. Este capítulo, então, aponta para a profunda necessidade de expiação. O pecado exige morte. A justiça de Deus exige que o preço do pecado seja pago. Mas em sua misericórdia, Deus não nos deixou sem esperança. A sequência de vida e morte que percorre esse capítulo clama por uma solução. E essa solução é encontrada no sacrifício do próprio Deus, que enviaria seu Filho ao mundo para sofrer e morrer em nosso lugar. Este sacrifício não foi uma resposta improvisada, mas o cumprimento de um plano redentor que Deus, em sua graça, traçou desde a queda. Gênesis 5, portanto, é um lembrete silencioso, mas poderoso, de que nosso Deus é um Deus de sacrifício e amor, que planejou e executou a redenção de seu povo. Assim, Gênesis 5 nos convida a viver em gratidão, entendendo que a salvação não é algo que podemos alcançar por nós mesmos. Toda essa linhagem, com suas vidas e mortes, nos prepara para reconhecer a graça soberana e o amor sacrificial de Deus. Em Cristo, temos o cumprimento das promessas que se iniciam aqui. Ele é a resposta definitiva à nossa condição de morte e pecado. A linhagem que começou em Adão e chegou até Noé não termina aí. Ela segue até o sacrifício redentor de Jesus, aquele que traz vida eterna a todos que confiam em seu nome. Que o capítulo de Gênesis 5 nos traga consolo e esperança, ao contemplarmos o grande amor de Deus em meio à nossa própria condição de fragilidade e mortalidade. Este registro de gerações que viveram e morreram nos lembra da realidade que todos enfrentamos. A vida, sob os efeitos do pecado, é marcada pela morte. Contudo, não estamos sem esperança, pois desde o início, Deus, em sua infinita bondade, traçou um caminho de redenção para seu povo. Ele não se afastou de nós, mesmo quando o pecado trouxe corrupção e separação. Pelo contrário, ele manteve sua promessa e preservou uma linhagem por meio da qual enviaria o Salvador. A trajetória de Adão até Noé é um testemunho da fidelidade e graça de Deus. Cada vida registrada e cada morte relatada clamam por um Redentor que finalmente quebraria o ciclo de pecado e morte. Gênesis 5 nos lembra de que Deus não nos deixou em nossa condição de rebelião. Ele nos preparou uma saída e tomou sobre si o sacrifício necessário para a nossa salvação. Em Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo para morrer em nosso lugar, encontramos o cumprimento perfeito dessa esperança. O sacrifício de Deus entregando seu próprio Filho é a resposta ao clamor da humanidade por redenção. Ele nos ama com um amor tão profundo
que não poupou seu Filho para nos dar vida. Ao meditarmos sobre esse capítulo, somos levados a compreender o quão precioso é o amor de Deus por nós, pois Ele, que desde o início suportou nossa rebeldia, decidiu carregar nossa culpa e suportar em Cristo o castigo que merecíamos. A linhagem preservada aqui aponta para o sacrifício de Jesus, aquele que veio para fazer o que nenhum de nós poderia fazer por nós mesmos. Ele venceu a morte e trouxe a vida eterna, e agora, assim como Enoque, podemos andar em comunhão com Deus e ter a certeza de que a morte não é o nosso fim. Que a graça demonstrada nesse plano eterno nos encha de esperança, nos dê paz e nos faça descansar em nosso Redentor. Que a lembrança do sacrifício de Deus inspire nosso amor por Ele e nossa gratidão, pois fomos resgatados de um ciclo de morte para a vida eterna com Ele. Essa verdade nos assegura de que mesmo em tempos de tristeza e perda, somos amados e segurados nas mãos de um Deus que não desistiu de nós, mas, com amor sacrificial, nos trouxe para si mesmo. Que esta mensagem de esperança e redenção encontre espaço em seu coração. Que você se lembre de que, mesmo diante das realidades difíceis da vida, existe um Deus que caminha conosco, que preparou o caminho para nossa comunhão eterna com Ele, suportando o sacrifício que nunca poderíamos suportar. Ele nos chama para perto, nos oferece consolo e restauração, e nos assegura de que estamos seguros em seu amor. Que cada dia seja vivido com a certeza de que o Senhor, em sua infinita graça, é fiel e bom. Deus te abençoe.